O Honorato, inclusive, a gente fez aqui, estava trazendo um levantamento da CNI que mostra exatamente o custo Brasil diante deste cenário, né, que você está trazendo aqui para a gente. E a CNI, ela traz um dado muito forte. O Brasil perde mais de 1,5 trilhão por ano por conta do custo Brasil, que são vários entraves, este é um deles que você coloca aqui pra gente. O que você enxerga, né? O que isso significa na prática ali pro PIB? Principalmente emprego, produtividade, são números ali, como que o mercado até de alguma forma enxerga toda essa dificuldade que o Brasil tem diante desses entraves para conseguir se destravar e ter ali uma economia, talvez que a gente possa fazer uma comparação até mais justa com outros emergentes que acabam tendo um ambiente muito mais favorável, sem insegurança jurídica, sem esses entraves pesando muito para essa cadeia produtiva? É que a gente se acostuma mal, né? Então a gente se acostuma que as estradas não funcionam, acostuma que a logística é ruim, acostumamos que tem uma dificuldade com energia, né? Apesar de não ter ainda, a hora que tiver é grave, né? Então nós brasileiros, a gente trabalha muito nesse jeito de acomodação. E quando a gente se compara, por isso que é importante ir para fora e olhar para fora, se você se comparar até com países ali da Ásia Central, que a gente não fala muito, né? Cazaquistão, Uzbequistão, onde é que estão, né? O pessoal brinca, onde estão esses caras todos? Pô, o nível de investimento que você tem ali dentro, de colocação de recursos do lado da oferta, que é infraestrutura, indústria, energia, você vem para o Brasil, a gente não tem isso, né? Então a gente se acostuma com um nível muito ruim. Há muitos defensores de uma política industrial. O problema de política industrial no Brasil é que sempre virou protecionismo, né? Então a gente tem que pensar o país como o Estado, ele também é um indutor do investimento, né? Então não adianta só contar com a iniciativa privada para fazer o investimento, mas a taxa de juros é um elemento fundamental que atrai investidores, né? E a gente está num mundo com China, com emergentes, com disponibilidade de recursos, só que o nosso ambiente de negócio precisa ser melhor. Eu estive fazendo uma análise, aí você pega, por exemplo, na área da saúde, que não tem muito a ver diretamente com investimento, mas 1 bilhão e 200 milhões de reais são gastos por ano com judicialização. Isso é uma comprovação de que você não tem garantia jurídica de que as coisas vão funcionar. Então a gente precisaria destravar isso via congressos criando regras mais claras e via executivo indo para o superávit primário, porque não está tão longe disso, mas você não vê vontade desses dois lados. Se isso destravasse, nós sairíamos, assim, sabe, tirar um peso de uma boia e a gente ia conseguir caminhar muito melhor. Professor, e se o país, né, joga fora aí 20% do PIB, né, como tem trazido aí a Confederação Nacional da Indústria, né, por que o Brasil não enfrenta, né, esse problema, não coloca um pouco mais de enfoque nessa pauta para tentar solucionar? É dinheiro, é prioridade, é interesse político? Por que a gente fica discutindo isso anos e anos e não caminha, né? Parece que a gente nunca sai do lugar. Eu acho que no limite é a falta de um desejo de onde que a gente quer chegar. O que a gente quer ser como o Brasil. E aí dá a impressão de que é uma coisa de Estado, né? Mas é uma questão, o que a gente quer ser quando crescer? Nós nos acostumamos de que a proximidade do privado com o público é que garante que eu cresça, né? Então, o que precisa também é do setor privado, e aí acho que essas confederações, essas entidades, e nós aqui, né, que estamos trabalhando com comunicação, é justamente levar essa pauta e forçar a barra aqui, ó, nós precisamos defender isso aqui. Precisamos brigar por mudança de regra, precisamos ser mais efetivos. A gente teve momentos aí recentes em que nós peitamos o que o Congresso fez e vamos peitar, tem que peitar o que às vezes a Justiça coloca, mas não com interesse individual, mas com interesse do quê? O que o Brasil precisa para que a coisa vá para frente? Então a gente precisa de menos burocracia e precisa de acesso a investimento, que é o que a gente não tem, poupança, né? Conseguir dinheiro para investir na infraestrutura, que é o que falta para a gente se acostuma mal com essa infraestrutura ruim. Ô Carlos, o presidente Lula falou sobre isso, né? Inclusive estava em Moçambique e falou sobre essa industrialização. Ele citou 2 pontos interessantes, né? O primeiro é que, em relação aos minerais críticos, tem que ter a indústria aqui no país, né? Não dá para a gente virar exportador de commodity como petróleo, como minério de ferro, como produtos agrícolas, né? Então tem que ter a indústria de transformação aqui até para a gente capturar, né, esse crescimento e esse ímpeto de desenvolvimento. E aí ele citou uma questão que pode ter passado despercebido, mas a gente capturou aqui falando que o BNDES tem que ser esse indutor também, né, de reindustrialização ou de privilegiar até mesmo algumas empresas. E aí já acende um alerta, né? Será que nos minerais críticos, nesse potencial todo que a gente tem, vai ter um campeão nacional aí que vai abocanhar uma fatia
desse crédito, desses valores aí gigantes, né, que estão sendo colocados? A vigilância nossa tem que ser muito grande, né? Porque a gente já passou por momentos ruins em relação ao BNDES. É curioso que eu estive em Moçambique em 2008, quando o Lula estava lá, e o discurso é muito parecido. Eu acho que o Brasil não mudou muito e Moçambique também não mudou muito nesse quesito. O ponto é, se a gente tem dinheiro do BNDES, por que a gente não coloca em indústrias estratégicas que tem problema para nós? Nós estamos com um problema de chip para a indústria automobilística. Sim. Por que a gente não pega nossos centros de pesquisa aí e vamos criar ali startups nessa área? Por que o BNDES, em vez de financiar só projetos acima de 7 milhões para empresas que já têm garantia, por que você não cria aí um fundo investidor para startups de tecnologia, para novos negócios, para empresas dos mais diversos setores terem acesso direto ao BNDES? Porque não adianta você querer um cara que está começando um negócio, dar uma fazenda, um apartamento de garantia, se ele não começou o negócio. Então, esse discurso de que queremos ajudar o pequeno e não ajudamos, é aquela coisa meio bipolar que a gente tem no governo, que ele acaba... tem um discurso que precisamos acessar os pequenos, né? É contraditório ao que aconteceu na COP. Eu sou a favor dos povos indígenas, mas liberam a exploração do petróleo ali. Então, essa contradição acaba não sendo muito positiva, né?